Um dos diretores nacionais do PT esteve na cidade, né? Esteve na cidade no último final de semana. É o advogado Vitor 40. Ele esteve aqui, né, no final de semana, e ele conversou com o William Zanoli, que é do PT, né? E ele esteve lá na casa do William Zanoli e acabou, deixa eu achar aqui, né? E conversou com o William sobre esse assunto. Eu gostaria que o Vitor 40 falasse sobre esse assunto e mais ainda, como repercutiu bastante nas redes sociais, houve um impacto, né? Em razão também dos acontecimentos em Rondonópolis, né? E no Mato Grosso, né? E no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de que você desse um panorama dessa situação que está ocorrendo no Brasil. Bom, primeiro, obrigado, William. Agradeço a você, a direção do PT aqui de Olímpia, a doutora Mônica, você, o pessoal aqui da cidade, que viu, na verdade, essa ilegalidade que estava acontecendo, né? É responsabilidade dos partidos, né? Não é só a responsabilidade do PT, que no caso polariza, enfrenta o Bolsonaro, mas de qualquer partido político ver qualquer ilicitude que está ocorrendo no curso de um processo eleitoral ou qualquer outra dinâmica. E corretamente o diretório do PT da cidade de Olímpia entrou, judicializou esse processo e acionou a direção nacional do PT e a nossa banca de advogados, que é coordenada pelo advogado Eugênio Aragão, que é quem está conduzindo essa política de averiguação de campanha antecipada, não só porque por um lado é campanha antecipada do atual presidente, o presidente Bolsonaro, mas por outro lado há um rito de injúria, difamação do presidente Lula. E não é porque é o presidente Lula, porque é o nosso candidato, mas porque a política não pode ser isso. Então a gente sabe que hoje ela é muito violenta, a tendência é que haja uma escalada dessa violência, mas é fundamental que cada um no seu local, na sua cidade, no seu bairro, ligue o seu radar e acione as autoridades, como foi feito aqui na cidade. Então, queria primeiro de tudo parabenizar essa ação jurídica forte, contundente. A peça que vocês fizeram é uma peça que já chegou nas mãos do Eugênio Aragão, que o PT Nacional está acompanhando. Queria parabenizar, inclusive, também o jornal Folha da Região, que tem dado uma cobertura expressiva para isso, né? Isso é prova de que a tentativa de incêndio, a tentativa de silenciar e censurar a imprensa local, a boa imprensa, não surtiu efeito, né? De que a boa imprensa, o bom jornalismo tem que sempre estar ativo e altivo diante do que acontece na cidade. Então eu queria parabenizar também, inclusive essa matéria que eu recebi aqui desse sábado de 23 de abril, no dia de São Jorge, que retrata da viralização na internet dessa questão em relação à matéria e principalmente a ação jurídica que permitiu a retirada do outdoor. E isso o PT Nacional está acompanhando em nível nacional. Isso é uma coisa muito importante. Não só para a campanha do presidente Lula, para a campanha do nosso candidato a governador Fernando Haddad, como também para o rito jurídico do que deve ser o processo devido de uma campanha eleitoral, né? Então, não à toa, outdoor como esse que foi colocado em Olímpia é exatamente igual a de centenas de cidades. Então, não tem nada de espontâneo. Essa frase, este bandido é reconhecido aqui. Não tem aqui, né? Porque é o mesmo outdoor que é produzido em massa para várias cidades, criando uma sensação e induzindo ilegalmente o eleitor, o cidadão, a uma sensação de manifestação que é legítima. As pessoas podem não gostar do presidente Lula, podem ter críticas, mas serem induzidos ilegalmente, através de uma política de financiamento que está atrelada a injúria, difamação e campanha antecipada, isso não é da política, isso não é da manifestação popular, isso não é do direito dos empresários que investem nisso, que ganham dinheiro com isso e que põem dinheiro nisso. Então, nós queremos saber quem está por trás disso também. Nós vamos descobrir. Se nós descobrimos até as coisas que estavam por trás da perseguição ao presidente Lula na Operação Lava Jato, imagina um outdoor como esse. Então, mais uma vez, agradeço ao PT Municipal, agradeço a toda, na verdade, a população que
gostando ou não do PT, gostando ou não do presidente Lula, se indigna com isso. E a imprensa que dá visibilidade para isso, que é um direito público, o direito de participar de eleições que não sejam manipuladas, nem por campanha antecipada, nem por injúria, difamação ou excesso de poder econômico. Então, parabéns pela atividade e eu sigo acompanhando a ação de vocês através do Folha da Região. Um abraço, inclusive, para o meu amigo jornalista Antão, que é um cara muito sério e que é reconhecido e não à toa tem sido perseguido nesses últimos meses. Ô Vitor, aproveitando o ensejo que você encadeou várias questões relacionadas aí ao ódio crescente, que tem a ver com a proximidade das eleições, você faz um vínculo, por exemplo, com o incêndio do jornal, e a gente sabe que em todo o território nacional cresceu em demasia os movimentos nazistas e a perseguição a jornalistas. O que o PT está fazendo ou vai fazer para atuar no sentido de inibir essas ações que são antirrepublicanas e antidemocráticas? Bom, primeiro, o PT tem um histórico, né, em relação à imprensa brasileira. O presidente Lula ficou 8 anos no governo, a presidenta Dilma ficou quase 2 mandatos, e em nenhum momento um jornalista foi destratado da forma como o Bolsonaro destrata os jornalistas brasileiros. Se você pegar um recorte de 20 minutos naquele dito cercadinho. E essa é uma política para silenciar a oposição, para silenciar a crítica, para silenciar qualquer forma de divergência, porque esse governo é, sobretudo, um governo que não sabe conviver com o diferente. O diferente em relação à orientação das pessoas, às escolhas de vida, à origem social das pessoas, mas também o diferente em relação à opinião delas. Então o PT tem um histórico de respeitar essa diversidade. E eu queria dar um exemplo aqui, que cada um puxasse na memória o papel político de jornalista ativo que o jornalista Reinaldo Azevedo teve em oposição aos governos do PT. Oposição ferrenha aos 3, quase 4 governos petistas. E ele mesmo disse que por quase 12 anos enfrentou jornalisticamente, né, o PT nunca sofreu nada próximo do que sofreu com 2, 3 meses de governo Jair Bolsonaro. E não à toa hoje o Lula é capaz de ir ao encontro do Reinaldo Azevedo, dar uma entrevista de forma civilizada. Queria dar um outro exemplo, que é a jornalista Miriam Leitão, que é também uma crítica ferrenha, com os dois dos quais eu não tenho nenhuma convergência política, mas que nós do PT respeitamos o direito deles de exercerem a profissão de jornalista e reconhecemos nisso um traço fundamental da democracia brasileira. E a Miriam Leitão foi perseguida recentemente, tem sido perseguida, inclusive por fatos muito tristes de perseguições que ela teve durante o período da ditadura militar, e que nós do PT, o Lula foi um dos primeiros a se solidarizar. Isso não é de agora, como eu já disse, é do nosso histórico, e certamente está na nossa agenda de transformação, reconstrução e transformação do Brasil. Nós achamos que o direito à imprensa, o direito à livre expressão, não é um direito que deve estar restrito a 5 famílias, que uma hora estão de bem, outra hora estão de mal do presidente. Mas que é um direito, inclusive, que é válido na capital, no federal, mas também aqui na cidade de Olímpia, como a gente está vendo. E é um direito que não é do jornalista, é um direito da população. Se a população não tem acesso à imprensa livre, é a população quem perde, e não apenas o jornalista. E é isso que a gente vê aqui em Olímpia, esse direito fundamental. Então, em relação a isso, acho que nós do PT temos um histórico para lembrar da boa relação que a gente tem com a imprensa, inclusive com a imprensa crítica a nós, mas, sobretudo, do quão imprescindível isso é para restaurar a democracia brasileira, que está em risco e que tem sofrido golpes muito duros nesses últimos 4 anos. Para fechar, se conclui que foi encaminhado esse material para o Eugênio Aragão, que faz parte juntamente com o Zanin, né? Cristiano Zanin? Isso, advogado que foi advogado do presidente Lula durante todo o período de perseguição política da Lava Jato. Tudo bem, esse material foi encaminhado e vai haver uma
resposta em relação a isso. Sim, e não apenas eles, né? Eu queria inclusive citar aqui essa matéria aqui que está no Folha da Região desse sábado, que diz da publicação Viraliza, é uma matéria que está no Facebook do deputado federal Alexandre Padilha, que foi ministro do presidente Lula, ministro da presidenta Dilma, teve uma atuação, já visitou aqui a cidade recentemente, deu entrevista, salvo engano, para o Jornal Cidade, deu entrevista para a Rádio Cidade, para o Jornal Folha da Região, e que repercutiu essa ação, não só essa, como também fez uma ação judicial pela questão do incêndio do Jornal Folha da Região. Então, essa conexão entre a cidade e outras autoridades é uma conexão necessária, né? Porque, enfim, o Olímpia não é uma ilha, né? E a violação desses direitos ataca a toda a nossa coletividade. Então, a gente vai prosseguir com isso. O PT Nacional já recebeu essa denúncia gravíssima, tem acompanhado já desde o começo em que a gente visualizou esses outdoors, mas vai continuar em cima para a gente descobrir quem que financia, porque não é possível, né, essa coincidência de que a mesma fonte, a mesma letra, a mesma frase em 20, 30, 40 cidades do estado de São Paulo, tem alguém por trás, né? Então nós queremos saber quem que está colocando dinheiro e quem que está ganhando com isso, né? Além da clara violação do direito democrático da população de participar de eleições livres, né? Que não foi o que aconteceu em 2018. Então, a gente vai fazer de tudo para que essa eleição de 2022 seja livre, soberana, democrática, e enfrentar questões como essas é imprescindível para isso. Mais alguma coisa para falar para o cidadão de Olímpia? Não, continuar acompanhando Folha da Região e essa banca de advogados que faz o Eugênio Aragão ficar com inveja jurídica. Obrigado.